Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galerinha, que saudade, né? Pois bem, vamos a mais uma aula de ciências. E na aula de ciências de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os materiais que são retirados lá da natureza. Vocês sabiam que quando ainda está na natureza, esses materiais são chamados de matéria-prima? E essa matéria-prima vai para fábricas ser transformada naquilo que as outras fábricas precisam. Ah, prof, já vai mostrar para que vocês entendam um pouquinho melhor, tá bom? Por exemplo, o barro é retirado, a argila é retirada da natureza. Aí é processado esse barro, que é levado lá para a fábrica fazer a telha, o tijolo, os objetos de decoração, os utensílios de cozinha e tudo que é feito de barro, de argila, certo? E aí tem também outros materiais, por exemplo, a madeira, ela é retirada da natureza. As árvores são cortadas e processadas. O que é processada? Ela vai lá para uma fábrica que é moída, que coloca-se muito produto químico junto e ela é transformada numa pasta, tipo um mingau, para aí essa pasta secar, prensar com algo bem pesado para ficar fininho como um papel para nós comprar e utilizar. Nós somos os consumidores que vamos nas lojas e compramos. A loja compra da fábrica. A fábrica precisa do material que é retirado da natureza. Quantos processos até chegar na nossa casa tudo isso? E quem nos dá? A natureza. Então vamos lá. Livro didático. Vamos dar uma passadinha na página 8 e 9 para rapidamente a gente falar sobre o que tem nessas duas páginas, certo? Antes, a prof quer que cada um esteja com lápis, borracha, tudo que a gente precisa para a aula. E a apostila aberta na página correta, ok? Ciências, página 8 e 9 agora. Vamos lá? Nas páginas 8 e 9, nós temos aqui uma casa e tudo que tem dentro de uma casa. E cada quadrinho desse está explicando que material que é. Por exemplo, a mesa, madeira. Tem algumas mesas que tem pé de ferro. O quadro, madeira. A cortina, tecido, outro tipo de material, outro processo. Do que é feito a janela, o espelho, o vidro, a jarra, o copo. Tudo isso são materiais que nós usamos, são objetos, utensílios, brinquedos, que são feitos de materiais que são retirados lá da natureza, certo? Página 8 e 9 é só para vocês darem uma olhadinha quais são os materiais que nós temos dentro da nossa casa, tá? Na verdade tem de tudo, mas você vai dizendo do que é cada um, tá bom? Na página 10, nós temos uma experiência. E essa experiência, a prof vai deixar a critério de cada família. Se o papai e a mamãe quiser fazer com vocês, tudo bem. Sabe por que a prof está dizendo isso? Que a prof não vai cobrar essas atividades que são assim, ó, experiências, que precisam de alguns objetos, enfim. Então, essa atividade a prof não vai estar cobrando, ok? Mas se você quiser fazer, coloca lá no grupo, coloca no particular da prof, lá vou adorar ver, se você quiser fazer, tá bom? Na página 11 é que nós vamos realmente começar a cobrar agora. Vamos lá? Nesta página 11, a prof vai ver se você está compreendendo quais são os materiais que vêm da natureza. Ou seja, a matéria-prima, que é chamada assim quando ela ainda está lá na natureza, essa matéria-prima é retirada, levada para a fábrica para fazer o que nós precisamos. Por exemplo, o ferro, o alumínio,
a maior parte dos metais é retirado de uma pedra, de uma determinada pedra. Essa pedra é moída e dentro da pedra ela tem fragmentos, pedacinhos pequenininhos de ferro, de minério. Por isso que é chamada de mineração. Aí esse ferro é retirado e tão pouquinho de cada lugar e é retirado e aí vai juntando um pouquinho mais, até transformar lá na fábrica com o processo que tem em barras de ferro. Essas barras de ferro vão para outras fábricas fazerem o que nós precisamos comprar. Precisamos de panela, precisamos de fechadura, precisamos de tantas coisas de ferro, alumínio. E aí, sabemos que é retirada da natureza também, né? Então, nós temos aqui na página 11 um quadro e vocês vão recortar esses objetos que estão aqui do lado e vão colar ao lado das características de o que é, de como é esse material, tá? Esse objeto. Aqui, ó, é flexível e pode ser rasgado. O que pode ser rasgado aqui mais facilmente? O papel. Então, você vai colar o caderno e vai escrever papel. Aqui, frágil e transparente. A jarra. Cola a jarra, escreve que a jarra é de vidro. Macio e flexível. O que é macio e flexível? Que dá para dobrar, que dá para amassar. A meia, porque ela é de tecido. Resistente e brilhante. Ah, o parafuso, porque esse parafuso é de metal. Resistente e impermeável. Impermeável porque não entra água nela. É o pote de plástico fechadinho, não entra água. Então, plástico, pote. E essa atividade a prof vai esperar lá na plataforma, tá bom? E agora na página 12, pessoal, nós viramos aqui e vemos 3 copos. 3 copos, cada copo de um material. E você aí vai dizer do que é o material de cada um, escrevendo as letras que faltam, certo? E agora vamos às perguntinhas respondendo. Letra A, completa as letras que faltam, formando os materiais de cada copo. Letra B, faça um X naquele copo que é descartável. Descartável é aquele que a gente usa uma vez e joga fora. E nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que são descartáveis, porque os descartáveis podem prejudicar muito a natureza. Verdade. Lixo acumulado, precisa de mais matéria-prima para fazer. Toma cuidado com tudo isso, para que a gente também possa proteger a nossa natureza que está tão necessitada de proteção. Letra C. Circule o copo transparente. Qual é o transparente? De vidro. E aqui tem uma perguntinha. Qual desses 3 copos você daria para uma criança? Uma criança menor que vocês, porque vocês já estão grandinhos agora, né? Uma criança que ainda não sabe segurar direitinho um copo. Vocês dariam um copo de vidro? Por que não? Porque ela pode derrubar, quebrar e se cortar. Daria um copo de plástico? Pode ser. Um copo de metal? Tudo bem. Então, nós temos materiais de todas as coisas para que a gente possa utilizar da melhor forma possível. E agora nós temos também aqui uma pequena historinha só para mostrar que a Ana, a personagem desta atividade aqui, ela foi viajar de trem. E ela sentou na janela do trem, estava muito frio, a janela ficou fechadinha e mesmo assim ela pôde observar as paisagens, os campos, as flores, os passarinhos, os animais. Como ela pôde ver tudo isso? Ah, prof, porque o vidro é transparente. Exatamente, o vidro é transparente. E aí ainda fala aqui do que é descartável. Descartável é tudo aquilo que a gente usa uma vez e joga fora. Que a prof fez um comentáriozinho sobre o cuidado que precisamos ter com essas coisas descartáveis, né? E finalizando a nossa aula,
de onde vêm os materiais? E aí nós vamos terminar, porque na próxima aula nós vamos falar de alguns materiais em especial. E nessa aula nós vamos falar, no geral, de vários. Floresta de madeira. Por que floresta de madeira? Porque essas árvores foram plantadas para serem cortadas e transformadas em casas, móveis, papel. Tem aqui também uma plataforma, que é tudo que está aqui no meio do oceano, no mar, para retirar o petróleo. Petróleo é aquele líquido preto, que deste líquido transforma-se em muitas outras coisas, certo? O petróleo é um material geralmente escuro encontrado no interior das rochas, às vezes no fundo do mar, em locais bem profundos. Ele é usado para fazer gasolina, plástico, entre outras coisas também. Importante o petróleo, não é? E aí? Temos aqui também uma extração de minério. O que é minério? O minério é o que é transformado no ferro, no alumínio. Então, é tirado da rocha. Rocha não é pedra, prof? Sim, essas rochas são retiradas, um tipo de rocha retirado da natureza, é processada, quebrada, esmagada, e dentro dessas rochas tem esses filetinhos que a prof falou lá para vocês, que aí transforma-se em barra de ferro, e aí podemos ter o que nós precisamos, que as fábricas compram as barras de ferro para transformar os materiais que precisamos. E aí tem também a argila, o barro, que é o solo, né? Que esse barro é retirado do solo, para também fazer as telhas, os tijolos, para fazer alguns objetos de decoração, para fazer alguns objetos de utensílios que precisamos, tudo isso. Então, lembrando que tudo aquilo que nós usamos é retirado da natureza, de uma forma ou de outra, certo? O tecido também é um processo que poderíamos ficar falando várias horas, mas essa aula de processo de como transforma é outra aula, tá bom? Então, até mais. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisinhas sobre a natureza, como precisamos proteger, porque ela nos dá tanta coisa boa, né? Então, até mais. Até a nossa próxima aula.